Bem-vindos e bem-vindas de volta. Vamos dar sequência agora com a nossa aula 5. Vamos falar um pouquinho de amores, de desamores, desencontros amorosos e das tragédias e alegrias da vida íntima de Wollstonecraft. Inclusive, essa vida íntima dela foi um dos grandes motivadores de, após a sua morte, ela ter sido excluída da sociedade, a sua obra ter sido colocada de lado, esquecida, ela foi realmente colocada num lugar obscuro e ficou ali durante muitos anos, tanto que realmente os seus livros foram parando de ser editados até que ela caísse realmente no ostracismo e no esquecimento justamente pelos valores muito conservadores da época, e as pessoas tiveram dificuldade de entender é, a liberdade que ela deu a si mesma para viver suas paixões, seus amores. Então, são coisas que realmente vale a pena a gente conhecer. Vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente poder conhecer alguns desses amores. Aqui na aula 5, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre Wollstonecraft e Fuseli. Fuseli foi um pintor suíço, também dedicado à literatura, era amigo do Sr. Johnson, que era o editor com quem ela trabalhava. Aqui nós temos uma pintura do Fuseli, dá para ver que ele era um rapaz bem apessoado, né? E existe na literatura uma divergência quanto à existência de sentimentos amorosos da Wollstonecraft com Fuseli. O William Godwin, né, o viúvo dela, acreditava que ela tinha que houve um envolvimento de sentimentos deles dois, né, dela com o Fuseli, enquanto a Elizabeth Pennell acreditava que não tinha provas concretas ali dentro dos documentos da época que realmente comprovassem esse envolvimento amoroso. Tanto é que quando ela fez aquela viagem, que ela foi passar um tempo na França, né, e ela acabou ficando por lá muito mais do que o previsto, o Godwin acredita que ela tenha feito essa viagem para esquecer o amor não correspondido do Fuseli, né? E só que a Pennell mostra nas cartas da Wollstonecraft com a irmã, ela citando essa viagem e falando que estava indo. A intenção era justamente que ela fosse na companhia do Fuseli, da esposa dele, para a França, para que ela fosse apresentada a amigos influentes dele. Então, a Penel supõe que por que ela estaria indo fugida, né, para fugir de um amor não correspondido, sendo que a intenção original era que ela fosse acompanhada dele. Fato é que, fugindo ou não, ela foi sozinha na viagem. Na última hora, houve alguns contratempos, a gente não sabe muito bem de que natureza. O Fuseli não pôde ir, nem a esposa, e ela foi para ficar hospedada na casa de amigos dele. E aí, onde se desdobraram os fatos que eu vou explicar mais adiante. A grande questão é que o Fuseli, ele era um entusiasta da obra dela, os dois trocavam muitas ideias, e aí houve realmente um encontro de ideias ali, né? E talvez ali, por uma questão de ciúme ou por alguma outra dúvida, o Godwin acaba levantando essa suspeita em relação à própria esposa, o que só veio piorar a imagem pública que já existia em relação a ela, né? Aí quando ele publica a biografia levantando essa suspeita, aí só piora a situação toda em relação à forma como ela era vista. Passada essa questão do Fuseli, né, quando ela realmente vai para a França,
e ali precisa ficar por um tempo maior, ela estava não só para aprender o idioma, mas também para conseguir contatos. Nesse período, ela já tinha conseguido direcionar, né, todos os irmãos dela, as pessoas de quem ela cuidava, é, já estava tudo organizado para que ela conseguisse realmente tocar a própria vida com a liberdade que ela tanto desejava. Ela já tinha começado a se permitir uma certa liberdade, porque ela sempre viveu com uma contenção de gastos muito grande, justamente porque ela tinha que cuidar de muitas pessoas. Então, nesse período, ela já estava colhendo os frutos do seu sucesso literário, então ela pôde se dar ao luxo de ter um apartamento, de ter um local para ficar, né? Ela podia frequentar a sociedade literária ali em torno do senhor Johnson. Então, são coisas que ela tinha começado a viver. E aí, quando ela vai para a França, né, ela está nesse período de conhecer pessoas, de ver gente, de frequentar as altas rodas, né, de intelectuais, ela acaba num numa dessas saídas, num desses passeios, ela encontra um negociante americano com ligações diplomáticas na embaixada dos Estados Unidos na França, que é o Gilbert Inley, né? Ali os dois começam um flerte, um romance, mas não havia nada muito concreto entre eles, né? Ela estava vivendo ali um namoro, vamos dizer assim, mas nada com intenções mais profundas, num primeiro momento. Só que a Convenção Francesa, né, que aconteceu ali, é, colocou uma perseguição aos cidadãos ingleses que estavam ali naquele país por conta de conflitos políticos entre França e Inglaterra. E aí a Mary se viu enredada nessa situação toda e o Inley, para ajudá-la, registrou ela na embaixada americana como sua esposa, para evitar que ela fosse presa, né? Mas de fato eles jamais se casaram. A questão é que depois que ele a registrou como sua esposa e os dois começaram a viver ali num estilo de vida marital, ela criou ilusões de que ele realmente fosse assumir um compromisso com ela, coisa que ele nunca fez de fato. Eles viveram por algum tempo juntos, porém logo ele retomou as suas viagens, as suas negociações, ele não ficava muito parado em nenhum lugar, e ela ficou ali durante esses 2 anos na França, esperando ele voltar, esperando que ele realmente assumisse o casamento com ela. E nesse período ela engravidou da Fanny, né, que ela deu o nome em homenagem à amiga dela que faleceu. Então ela teve uma filha, a Fanny Inley. Foi uma gestação tranquila, um parto muito tranquilo. A Wollstonecraft, apesar de viver acometida de fortes dores de cabeça, né, ela era uma mulher saudável, vigorosa, mas então ela teve essa questão da gestação muito desenvolvida. Ela dava conta de se manter, né? O Inley sempre muito ausente, e havia muitas idas e vindas, até por isso, quem tiver oportunidade de ter acesso à correspondência publicada dela, né? Vai ver que tem uma sequência imensa de cartas ali entre os dois, né? E ela repetidamente pedindo para ele voltar, mostrando muito ativamente as expectativas dela em relação à permanência dele junto a ela, principalmente depois do nascimento da criança, ela relatando passagens da gestação, do início, né, da primeira infância da menina, né, as primeiras palavras, o crescimento da criança, e ele sempre muito ausente e infiel. Até que ela se cansa de esperar, havia rumores de que ele estava com outra pessoa, ela já com uma série de desconfianças, ela volta para a Inglaterra e constata que, de fato, ele estava no envolvimento com uma outra pessoa, com uma jovem atriz, né? E aí as coisas começaram a ficar complicadas. Em 1794, nasceu a Frances Inley, né, a Fanny, a filha dela,
O Inlay estava sempre em viagens e a Wollstonecraft retornou da França para Londres, então, por conta disso. Ele havia se envolvido com uma atriz ali de uma companhia itinerante e ele já estava constituindo meio que uma residência com essa moça. A Wollstonecraft descobriu isso, ficou muito angustiada. Ela ela tentou suicídio nesse período, né? Ela pulou da ponte de Londres. Aqui tem até trouxe na imagem uma ilustração dessa ponte da qual ela pulou, né? Só que aí ela foi impedida, né? O, e aí, diante dessa tentativa de suicídio, o Winley ficou um pouco preocupado, aquela situação, né, muito complicada, ele com uma outra pessoa, ele enviou a Wollstonecraft em viagens para cuidar de seus negócios, que foi quando ela passou aquela estadia na Noruega e na Dinamarca, né? É, há também divergências nessa questão, porque os autores dizem que o Winley nunca propôs, de fato, era sempre uma questão de muitas promessas e tal, mas ele nunca, de fato, assumiu ela como esposa. Mas existem relatos, né, existe o documento que ela levou em sua posse, né, como se fosse uma procuração, quando ela foi nessa viagem para resolver os negócios dele, ele apresenta ela como uma pessoa de sua extrema e total confiança. Então, assim, ele dá a entender na carta que ela é como sua esposa. Então, eu penso que talvez por isso, né, por essa constante ilusão que ele criava em torno dos sentimentos dela, ela tenha mantido a esperança de que realmente em algum momento ele fosse assumi-la e a ela e a criança, né? O fato é que ela retornou da viagem, descobriu que ele estava num outro relacionamento, que ele continuava, né, dessa mesma maneira, e mais uma vez ela decidiu pelo suicídio, né? Caminhou ali na ponte, estava um dia chuvoso, ela ficou caminhando para que os vestidos, né, as saias do vestido ficassem bem pesadas e que ela conseguisse afundar quando ela pulasse no Tâmisa, né? É, há relatos de que ela ficou ali para lá e para cá muito tempo. O fato é que ela pulou e mais uma vez foi salva. E então, depois dessa segunda tentativa de suicídio, né, que ela não conseguiu consumar isso, ela, ela deixou o Henley definitivamente, ela desistiu dele, e aí ela realmente decidiu criar a Fanny sozinha e retomar a sua vida sem a expectativa de estar com o Henley. Antes de deixá-lo definitivamente, ela ainda fez uma última tentativa, existe uma carta dela para ele, propondo, inclusive, que ela estava disposta, pelo bem da criança, a viver na mesma residência que ele e a namorada dele, a amante, porque já que ele estava prometendo a ela que ele ia se desenrolar dessa pessoa, que ele ia se livrar dessa pessoa, que ela estava disposta a dividir o teto com ele e essa outra pessoa até que esse desvencilhar se acontecesse. Só que, de fato, isso nunca aconteceu, ele nunca assumiu a Fanny, nunca demonstrou interesse em cuidar da filha ou em ajudar a Wollstonecraft, ela seguiu seu caminho sem ele, tanto que ela relata que num determinado momento, tempos depois, ela chegou a encontrá-lo numa praça e não teve sentimentos por ele, né? Não teve um abalo emocional por estar vendo ele, por não estar junto a ele, e aí ela entendeu que realmente aquilo tudo havia acabado, né? E que o envolvimento dela com ele já não existia mais. Ela já tinha conhecido o William Godwin lá anos atrás, antes de ir para a França, nos círculos de amigos do Sr. Johnson. E no primeiro contato que ela teve com Godwin, que era um jornalista, escritor, um filósofo, né, um anarquista inglês,
ele não teve uma impressão muito boa em relação a ela, ele achou ela um pouco arrogante, soberba, né? E ela sempre muito ávida pelo conhecimento. Eles estavam ali para receber um influente pensador, né? Visitante de outro país, e ela acabou sendo o centro das atenções na conversa, brilhando mais do que o visitante, e o Godwin ficou um pouco incomodado com essa presença imponente dela no evento. Então, eles não voltaram a se falar depois desse primeiro encontro durante muito tempo, até que lá que aconteceu em 1791, né, esse encontro. Aí, depois disso, em 92, ela publicou a Reivindicação dos Direitos da Mulher, e aí, no final de 1796, eles se reencontraram. Ela já tinha passado por todo esse processo com Winley, né? Esse processo todo, ela já tinha publicado o relato das viagens dela, e como eu disse, foi o texto mais amadurecido da carreira dela até o momento. Então, assim, o Godwin já tinha tido contato com esses outros textos dela, tanto a reivindicação quanto o relato da viagem, estava admirado da evolução da capacidade literária e de pensamento dela. E aí, após meses ali que eles travaram um relacionamento, começaram ali a se envolver, eles se casaram. Eles mantiveram o casamento em segredo, é, justamente porque tanto por questões financeiras, né? Porque como Godwin ele era um anarquista, ele pregava o desprendimento, né? Ele não era a favor de acumulação de bens, então ele vivia uma vida contida. E ela também, apesar dela ter ali os recursos dela provenientes das publicações, como ela mandava, né, a pensão para o pai, ela ajudava os irmãos, né? Ela tinha uma série de responsabilidades, tinha a filha pequena também. Então, ela vivia também um estilo de vida assim, apesar de ter alguma coisa, né? Já ter um apartamento, ter as suas posses, mas era uma vida simples, né? Restrita. E, além disso, tinha todo o impacto social que essa união ia causar. Primeiro porque ela se casa do Godwin grávida dele, né? Ela estava grávida da sua segunda filha, que seria a Mary Shelley, né? Quando se casaria futuramente com Percy Shelley e adotaria o sobrenome dele, né? Então, até então seria a Mary Wollstonecraft Godwin, né? E além da questão dela estar se casando grávida, tinha a questão que até então ela era conhecida como esposa do Inley. Apesar dela nunca ter se casado de fato com Inley, como eles viviam aquele romance público, as pessoas imaginavam que eles eram casados. Então, agora, se ela revelasse o casamento dela com Godwin, ela estaria admitindo que até então ela tinha vivido uma relação marital sem um casamento de fato, e ela estaria colocando a primeira filha dela numa posição de muita fragilidade, porque seria uma filha bastarda, uma filha fora de um relacionamento. E se ela não se casa com Godwin, ela estaria condenando a filha da qual ela estava grávida a esse mesmo destino, né? Então, havia todo um problema ali em torno dessa relação dela com Godwin, né? O fato é que, depois de algum tempo, eles se casaram, existe até uma correspondência do Godwin relatando, pedindo dinheiro emprestado para um amigo, justamente por conta do casamento, e ele se desculpando por ter mantido a união em sigilo, explicando que ele sempre foi muito sensível a essa questão da crítica pública, né? Ele esperava que o amigo entendesse, inclusive ele colocava, explicava a sua situação, ele sentia uma necessidade muito grande de justificar a questão dele estar casando, mesmo que nos escritos dele ele fosse contra a questão do matrimônio. Aí ele explica que para o amigo que ele está se casando justamente por conta das dificuldades sociais, né?
em torno da situação da Mary, né, da gestação da criança, e que por ele não via essa necessidade, mas que ele estava assumindo essa responsabilidade. Fato é que, mesmo depois de casados, os dois continuaram tendo estilos de vida muito independentes. Alguns amigos se afastaram, né, devido a essa questão da situação, da vida amorosa dela, né? Então, algumas pessoas denunciando a hipocrisia da época, porque todos sabiam que ela estava num relacionamento com ele, que o Winley não estava com ela, que ela estava grávida do Godwin, mas quando eles realmente assumem publicamente, as pessoas optam por se afastar. Alguns amigos mais próximos se mantiveram, e foram esses que realmente deram um suporte para o casal no início do relacionamento deles, né, durante a gestação. Nesse período, eles mantiveram casas separadas, né? O Godwin manteve um escritório para que ele trabalhasse durante todo o dia e que eles só se encontrassem à noite, porque ele acreditava que se eles ficassem muito próximos, isso poderia atrapalhar o relacionamento e a vida deles, né? Então, eles tinham vidas sociais distintas, saíam para lugares diferentes, frequentavam rodas de amigos em dias separados para que não se desgastassem, né? A Pennell, né, a Elizabeth Pennell, uma estudiosa da vida da Wollstonecraft, na pesquisa dela, nas correspondências, ela vê a Wollstonecraft fazendo algumas queixas, né, em cartas dela, e ela deduz, e eu concordo com ela, que apesar da Wollstonecraft ser defensora dos direitos das mulheres, das liberdades, ela teria ficado mais feliz e teria se beneficiado mais se o Godwin tivesse assumido o casamento com ela de uma forma mais presente, porque ela era uma mulher muito carente, ela requeria muita atenção. E ele, com esse estilo de vida, o estilo de pensamento muito próprio dele, ele acabava não dando a ela esse suporte que ela esperava dele. A questão é que ela entrou em trabalho de parto, como a primeira gestação dela e o primeiro parto foram muito tranquilos, ela não imaginou que estava acontecendo nada de errado, só que ela ficou horas e horas ali no trabalho de parto muito prolongado, muito doloroso, trabalhoso, até que foi chamada ajuda, né? Chamaram um médico e ela hoje especula-se que ela tenha tido febre puerperal, que ela não tenha sido feita uma boa asepsia, né, após o parto, que ela possa ter contraído uma infecção por conta ou de não ter retirado toda a placenta ali de dentro dela, ou por algum material não esterilizado. E 10 dias depois que ela deu à luz a Mary Godwin, né, que seria a Mary Shelley futuramente, ela vem a óbito, né, ela falece, tendo pouquíssimos cuidados com a filha. E o Godwin, próximo do falecimento dela, ele até pergunta se ela gostaria de deixar alguma recomendação para as filhas, e ela diz que não, que ela confiava na condição dele para cuidar das meninas. E ele realmente cuida, né? Ele tentou cuidar das meninas. 4 anos depois da morte dela, ele se casa com uma vizinha. É uma relação bastante complicada ali, porque é, a vizinha tinha uma filha, havia ali toda uma questão de ciúmes, principalmente da filha mais nova, né, da Mary Shelley, que ela era mais impetuosa, e a Fanny era uma menina muito sofrida, com muitos traumas, né, devido a tudo que ela passou, o abandono do pai, a morte da mãe, né, ela já tinha um pouco mais de compreensão, ela entendeu tudo que estava vivenciando ali. Então, toda essa situação foi bem complicada. E ele nunca conseguiu, assim, realmente é, ser um pai presente, um pai participativo na vida dessas meninas. Ele era um homem muito reservado e ele tinha suas dificuldades de expressão.
Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão do falecimento dela, do finalzinho da sua jornada, na próxima aula, que será a nossa última aula, né? E eu espero que todos vocês estejam gostando, né? Vimos aí quanto os amores e os encontros e desencontros dela foram cruciais para direcionar a forma como ela foi produzindo a sua obra e o quanto o tom da obra retrata o tom das emoções que ela estava vivendo em cada momento de sua jornada, né? Então, por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima, nós vamos encerrar o nosso mini curso e falando dos últimos dias da Wollstonecraft. Até mais.